na nossa DER 402, ou nos nossos diálogos, tendo um privilégio nosso, né, poder ouvir a apresentação da professora Daniela sobre o grupo de estudos e pesquisa em interculturalidade e economias do Sul. Né, a professora Daniela Kuhn, que é tão interdisciplinar, né, e para nossa satisfação ela se dispõe a estar conosco com tantas atribuições que ela tem. Então, professora Daniela, é uma sincera, né, gratidão que eu expresso por poder te ouvir na tarde de hoje, né, com a expectativa de que quem está conosco na tarde de hoje possa não somente aprender muito, mas poder conversar dentro do possível contigo, professora. Então, tá. Muito obrigado, professor Leonardo. Daí vocês não sabem, né, mas ele se arria um pouquinho assim quando ele faz essa fala, muito obrigado, muito atarefado, né? Vamos, não precisa tudo, né? Mas vamos lá. Mas não é pouco, né, professor? Tô brincando, coordenador, sem sanções do regimento. Então tá. O que eu quero agradecer o convite, né, da coordenação, e na verdade, olha ali, ó, a Macarena também, ó, e comentar, né, como essa ideia era uma ideia que vinha sendo gestada em alguma medida desde o início do ano, porque se percebeu essa necessidade de divulgar os grupos de pesquisa do PGDR, e aí surgiu a oportunidade dentro da disciplina, e eu não consegui acompanhar todos os encontros, mas os que eu consegui acompanhar têm sido muito, muito interessantes, porque às vezes a gente, estando longe, é mais complicado ainda, mas mesmo dentro lá do PGDR, estando dentro dos espaços da universidade, às vezes a gente tem tantas outras coisas mais emergentes, assim, e urgentes, né, melhor, a palavra melhor, para conversar e tratar essas contingências, e acaba não conversando sobre os projetos e programas de pesquisa e as agendas de pesquisa de cada um de nós, né, dentro do próprio programa. Então, é muito interessante para os alunos, me parece que a receptividade é bem legal, mas também é importante para nós, assim, enquanto, né, se um assiste o outro, para a gente consiga compartilhar essas informações. Então, para a tarde de hoje, o que eu aprendi aqui com as meninas antes de vocês chegarem é que nós podemos carregar 2 arquivos no MConf, porque eu carreguei este aqui errado e daí ele ficou tão bonitinho que nós deixamos. Então, agora eu vou mudar e vou apresentar para vocês aquele que eu tinha... deixei no fim. Pensado feito para nossa conversa de hoje. Então, eu vou contar... vejam assim, nós tivemos aí vários grupos, né, com colegas com uma trajetória de pesquisa que são mais extensas, né, e grupos mais antigos do que esse aqui que eu vou apresentar hoje. Então, vocês vão ver que pela própria historicidade, talvez vá ser uma apresentação mais curta, né, pelo próprio tempo de existência do grupo. Tá? Esse talvez seja um dos mais jovens do PGDR, desses, né, que são, então, credenciados pela instituição e tal, tá? Então, primeiro eu vou comentar a minha trajetória um pouco. Eu sou economista de formação, eu não sei se todos já ouviram essa conversa. Eu sou formada ali na FCE, aqui dentro da URGS mesmo, na FCE, na Faculdade de Ciências Econômicas. Então, muitos dos colegas hoje que eu tenho como docentes e nos grupos colegiados alguns deles foram meus professores, né? Então, é uma honra para mim, um privilégio estar compartilhando desse espaço profissional com esses pesquisadores e com esses professores, que daí são sempre professores, né? Quando eu me formei em economia, eu tinha um certo desconforto, né, com aquele mundo das ciências econômicas, que é um mundo mais ortodoxo, em alguma medida pensado a partir de um conjunto de premissas de uma economia
mais neoclássica, né? Bastante quantitativizada. Então, a gente tem as disciplinas de econometria, processos de modelagem, e ainda que eu jamais tenha negado a instrumentalidade desse processo todo, aquilo me deixava com a ideia e a sensação, que eu tenho até hoje, né, e discuto e converso com meus colegas em relação a isso, de que isso não é suficiente, né, para explicar as relações humanas. Então, a economia é uma ciência social, né, e toda essa conversa, tá? Então, eu fui buscar, dentro da minha trajetória profissional e daquilo que eu gostaria de pesquisar, porque eu acabei trabalhando um tempo como estagiário de ciências econômicas em banco, essas coisas, e acabei me interessando muito pela questão da agricultura, e tive aula com o professor Paulo Vaquil, que depois veio a ser o meu orientador tanto no mestrado quanto no processo de doutoramento. Então, eu achei esse espaço de discussão ali no PGDR. Então, vejam que eu tenho ali, com o PGDR, uma relação muito gratificante do ponto de vista tradicional, e talvez esse grupo de pesquisa seja o ponto alto dessa atividade, né? Ainda que eu não tenha conseguido me dedicar tanto quanto eu planejava, tanto quanto eu gostaria até hoje ao grupo, mas ele me dá uma vida, né, um respiro em relação à agenda de pesquisa que eu gostaria de ter, assim, para o projeto de vida, essas coisas, né? Então, eu fui para o PGDR, achei ali o meu espaço, fiz mestrado e doutorado, por umas circunstâncias da vida, por um momento de esgotamento, né, em determinada altura da vida mesmo, né, das coisas que a vida nos leva, eu voltei para o banco, né, e eu sempre gosto de comentar, e perguntem para o professor Vaquil, que ele adora contar também outras histórias de quando eu era orientada dele, que ele dá risada, né, e era um momento difícil, assim, uma encruzilhada de vida e tal. Eu adoro o professor Vaquil, ele sabe disso, né, mas ele conta essa história e acha graça, e eu rio junto hoje, mas na época não era tão engraçado assim. Aí eu fui trabalhar no banco, porque eu pensava assim, eu preciso de um emprego que eu chegue em casa e eu não vou pensar em artigo. Porque nós aqui, enquanto pesquisadores, e talvez alguns já tenham escutado essa história, mas para os mais que estão chegando para o PGDE vale a pena repetir, me parece, quando a gente está fazendo mestrado e doutorado, a gente está no supermercado, a gente está passeando na rua, a gente olha alguma coisa e pensa assim, isso aqui dava um artigo. Isso é um inferno, gente. E é a vida toda assim. Daí eu pensei, não quero. Eu quero um emprego que eu chegue em casa e eu vou ver novela, e eu vou lavar roupa, né? E eu vou fazer outra coisa, que eu desligue. Mas daí isso aí tem algumas atividades profissionais que são assim, e eu acho que a de pesquisador é assim também, né? Depois que a gente é picado pela mosquinha, isso não sai mais da gente, né? Então, andei no banco, aí e quando eu terminei o doutorado, eu tive ao longo do doutorado nessas trajetórias de vida, já vou falar do grupo, tá? Mas às vezes vale a pena recapitular. Essa trajetória, assim, eu tive 2 filhos ao longo eu defendi o projeto de qualificação de tese grávida de um e defendi a tese grávida do outro. Hoje eles estão grande aí, né? Com aulas online, me enlouquecendo em casa, mas no fim deu tudo certo. Então eu quero dizer assim, se alguém tiver alguma questão que parece que não vai funcionar, que não vai dar conta, dá, a gente consegue. Bom, então volto. E aí eu fui pela vida, voltei, eu fiquei algum tempo no banco, não aguentei, né? Tive uma oportunidade de docência numa universidade particular, e isso me levou a perceber que realmente a minha vida seria, né, na docência e na pesquisa mesmo, retomar a agenda de pesquisa. E aí fui fazer concurso, né? E na época do Reúne, né? Então, assim, eu entendo quando as pessoas comentam que a gente tem toda uma trajetória e um acúmulo, né? E um esforço para buscar aprovação em concurso, mas isso também, assim, eu só estou aqui hoje, acabei na URGS e acabei voltando para o PGDR, por causa de uma expansão, de uma opção política que foi feita por uma expansão da universidade, né? E eu acho que nesse momento foi acolhida uma nova geração de pesquisadores
que fazem hoje também, junto com os colegas mais antigos, né, a universidade aguentar todo esse ataque que ela vem sofrendo aí nos últimos 3 anos. Bom, então aí por outra contingência da vida precisava voltar para Porto Alegre, e aí essas casualidades, né, houve a oportunidade de voltar ao PGDR, e aqui estou eu, né, falando para vocês. Quando eu voltei para o PGDR, ainda, né, às vezes eu fico pensando, como é que eu consegui chegar aqui de volta, porque é um sonho estar aqui dentro do PGDR, e trabalhando e atuando, né, mesmo que às vezes a gente se incomode um pouco, né, talvez o pessoal e os colegas mais próximos acompanham um pouco mais as minhas lamentações, mas assim, de uma maneira geral, eu admirava aqueles professores, e hoje eu estou, né, conversando com eles e trocando agenda de pesquisa e trocando ideias com eles. Então, isso é muito gratificante do ponto de vista profissional. Aí, dentro dessa trajetória toda, a gente eu tive a possibilidade de pensar esse grupo de pesquisa, né, e certificar o grupo de pesquisa. Eu não consigo, a minha adaptação nesse online é horrível, né? Daí eu não consigo ler e falar. E aí, assim, eu falo da história de vida da professora, notas compartilhadas, eu nem vou abrir agora, mas vou morrer de ansiedade aqui, deixa eu voltar. Aí eu voltei para o PGDR, né, tentando articular uma agenda de pesquisa, essa agenda ainda não está completa. Surgiu, em parceria com uma amiga minha, né, que é professora hoje lá na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, essa ideia de articular um conjunto de pesquisas, que é a professora Ana Monteiro, articular um conjunto de pesquisa e discussão e cuidar de textos, né? E junto com isso eu tinha um conjunto de orientados que começavam a chegar no PGDR. Então, a história do GPIS é um pouco essa história, assim, que vai se moldando, né? Então, ele sempre foi um grupo, e ele é um grupo de pesquisa que ele é bastante, na medida do possível, coletivizado, né? Então a gente toma as decisões e assume os compromissos e faz as coisas de uma maneira bastante integrada e coletiva, tá? Então aí vocês veem e vejam assim, né? Assim como os colegas já comentaram, talvez a figura do professor ele seja muito mais normativa e burocrática, né? No sentido de abrir o espaço de debate, porque depois o debate vai sozinho. Eu trabalho tanto com o GPIS quanto com o grupo de economia feminista dentro da Faculdade de Ciências Econômicas, e o modelo é o mesmo. Claro, a gente tem alguns entraves de vez em quando, a pandemia desarticulou muito as vidas das pessoas, a minha vida, e essas atividades profissionais também, mas mesmo assim a gente persistiu, né? Então, ambos os grupos tiveram atividade aí ao longo do ano todo, né? O que para mim foi uma grata surpresa. Bom, então, esse é o nosso símbolo do GPIS, né? Aquela figura conhecida, né, da América do Sul invertida, para tentar pensar um novo olhar em relação às condições normativas que estão postas aí em diversos assuntos. Então, quando a gente tinha que achar o nome do grupo, né, e o grupo ficou Grupo de Estudos e Pesquisas em Interculturalidade e Economias do Sul. E aí a gente busca trazer uma análise que vem, em alguma medida, da economia política em um contexto bastante crítico, né, do processo de reprodução social e do próprio capitalismo. Tá? Então, um pouco que eu vou falar aqui agora, a partir de agora, e não vou tomar muito tempo, e também queria ouvir, né, e se isso faz sentido, o que vocês acham, é sobre o histórico do grupo, como é que a gente está configurado hoje, e o que já aconteceu, né? E aí eu vou encerrar a minha fala. Então, um pouco do histórico. Então, eu cheguei no PGDR na URGS, né, em 2016, fui procurando espaços, né, porque a gente daí começa a organizar a agenda de pesquisa, e em 2017 ele foi criado com os orientandos, né, com a Ana e o debate com os orientandos. Inicialmente a gente fazia a discussão dos trabalhos de pesquisa, inclusive os dos orientados dela,
nos encontros mensais. Tá? A gente tem pensado e tem tentado, algumas vezes não dá certo, uma agenda mensal de encontros. Com essas conversas, né, e foram surgindo outros interessados, outras alunas interessadas, que fez com que o grupo, então, nós nunca chegamos a discutir muito em relação a isso, então é um grupo aberto, né? A gente foi acolhendo todos os interessados e isso fez com que a riqueza da conversa dentro do grupo seja muito interessante, muito boa, né? Os nossos debates, as nossas trocas de ideias. Né? Então, quando o grupo ele é aberto então, a todos os estudantes, e acabou acolhendo, né, discentes orientados por outros docentes para essas conversas, tá? Seja pesquisadores, porque nós temos aí talvez um ou outro, o pessoal que já defendeu e que acompanha ainda o que se faz, né, no GPI, sejam mestrandas, doutorandos ou doutorandos. E então a gente começou a tentar propor uma agenda que discutia textos, que discutia os trabalhos, que serviu como para alguns, né, como uma experiência de apresentação dos seus projetos de qualificação. As conversas normalmente trazem assim uma crítica que é uma crítica construtiva para os projetos. Todos os alunos que são orientados de outros docentes, eles têm então a autorização, né, do seu orientador para participar do grupo, né, para não criar nenhum tipo de constrangimento, então os orientadores autorizam os seus orientados a estarem discutindo aí mensalmente, na medida do possível, esses temas que a gente tem discutido conversado no GPI. Tá? Nós tivemos também, tanto no ano passado, quanto neste ano, mesmo à distância, depois eu vou mostrar para vocês, conversas com convidados. Né? Então, a gente, a partir de tendo um grupo mais amplo e da própria trajetória da vida dos integrantes ali, né, do pessoal que tem participado do GPIs, a gente teve condições de escutar pesquisadores que não estão dentro da URGS, né? Uma pesquisadora no movimento social e um outro pesquisador do Nordeste do Brasil, que já vou comentar. Então, assim, é um grupo certificado na plataforma, né, do CNPq, né? Então, passou por todas as instâncias da universidade, a grande maioria dos grupos já está registrado assim. Tem um projeto de pesquisa, então, para o ano que vem, eu preciso fazer uma revisão nesses registros e atualizar os dados do grupo, mas então isso vai ficar, essa atualização para o ano que vem. Tá? Mas se vocês procurarem lá no CNPq, é um grupo de pesquisa certificado pela instituição. Dentro desse grupo de pesquisa, e aí só para vocês conhecerem, quem sabe um pouquinho mais, nós procuramos assim, começar, e por isso essa revisão precisa ser feita, né, com 3 linhas de pesquisa, né, aquilo que eu estou chamando de desenvolvimento agrário e economias do Sul, e com um debate sobre o que são essas economias do Sul, buscando lá os textos do Boaventura de Souza Santos, inclusive problematizando esses textos, né, quer dizer, a gente vai fazer a crítica a essa relação centro e periferia, mas vamos usar um pesquisador do centro, por que a gente não usa pesquisadores daqui? Então, a gente já tratou também ali de alguns elementos do bem viver boliviano, da Colômbia e tal, né? Mas, então, esses temas aí, eles passaram e podem voltar e passam sempre nas nossas discussões. Tá? O outro grande tema é pensar esses elementos do debate ambiental no Sul, e aí vejam que vocês que já tem, né, o temas, por exemplo, o grupo do professor Jalcione, a professora Lorena, trata cobre, né, em alguma medida essas questões, mas é uma questão bastante importante e que nos leva a pensar também em questões de justiça ambiental, pensar essas populações vulneráveis, né, a um fluxo e uma inversão de capital financeiro que vai fazer bem-estar nos países de origem, mas não vai pensar o bem-estar desses países, ou
vai pensar de uma maneira bastante diferente, ou vai se preocupar mesmo com o bem-estar nos países periféricos e tal. E também tem aquela discussão do Sul, né? O Sul, ele tem essa conotação de um Sul de mundo, mas não é só o Sul de mundo, né? São as franjas, são as periferias de uma maneira geral, né? E aí a gente pode pensar num próprio racismo estrutural, quer dizer, nós estamos aí, vocês viram, casualmente, né? No Dia da Consciência Negra, aí perplexo, né, com a morte de um senhor negro no supermercado, uma extrema violência, né? Então, vejam que a gente tem bastante espaço para pensar essas questões específicas, né, dentro desse debate todo. E aí uma linha que vai tentar falar um pouco de mercados. A gente tem, eu não sei se o Rodrigo está aqui, o trabalho do Rodrigo é sobre instituições, né? Então ele está falando da pecuária, mas do ponto de vista mais de analisar como as instituições se comportam tradicionalmente, e aí ele está também tratando do processo de reprodução social, representação, e pensando como é que os mercados resistem ou se moldam, né, a partir dessas relações comerciais, que são as mais diversas possíveis. Vocês também, cada um já estuda mais isso do que eu, tá? Então, só para dar uma ideia do que são essas linhas de pesquisa, nessa questão do desenvolvimento agrário, então vejam que a parte agrícola ela vai entrar aqui nos mercados, né? Nós estamos tratando da questão de concentração de terra, buscando retomar um pouco, bem pouco, na verdade, mas retomar essa discussão, né? Porque a gente tem toda uma agenda de pesquisa que vai se construir a partir daquela ideia do land grabbing, water grabbing, green grabbing, né, que vai virar não exatamente moda, mas que vai ser reconhecido dentro da agenda de pesquisa e que nos afeta de uma maneira bastante direta. Se a gente pensar o Brasil, essa discussão sobre novo desenvolvimentismo e neodesenvolvimentismo, né, essa reprimarização das economias que envolvem a exploração do solo pela atividade mineradora também, né? Atividade minerária, tá? E que é brutal em relação ao processo de reprodução ali do seu entorno e tal. Tá? Então vou apresentar para vocês os elementos do debate ambiental. Estão pensando esse processo de reprodução social, aumentos de vulnerabilidade, essas questões todas, tá? E pensando, aí a gente já discutiu também essa palavra, né, a resistência, mas é uma resistência mais no sentido da manutenção dessas populações tradicionais, né? E vejam que nós discutimos muito a questão da invisibilidade social, né? E aí tem colegas, né, com os quais eu aprendi muito e ainda aprendo dentro do grupo, que me chamaram a atenção que, bom, se esses processos de resistência, né, de não acomodação, de resistência nesse sentido, né, de uma não acomodação, né, de se mostrar ali não acomodado a um processo que passaria por cima, né, de tradições, de modos de vida. Então, essa que é a resistência que a gente está chamando a atenção, né? Por que esses grupos continuam? E como continuam? Né? E por quê? Bom, porque teoricamente, eventualmente, eles já teriam que não existir, e nesse sentido eles são, ou eu chamava, né, como os invisíveis, né? E alguns pesquisadores talvez ainda chamem. Mas o próprio fato de chamar de invisíveis talvez nos leve a esse processo colonizado de fazer pesquisa, né? Porque eles não são, se eles fossem tão invisíveis assim, a gente não estava querendo discuti-los, né? Se fosse tão fácil desfazer esses modos tradicionais, eles já teriam sido desfeitos. E eles estão aí existindo e resistindo e às vezes mostrando soluções e estratégias de reprodução social que estão muito mais adequadas para a promoção
de um processo até de desenvolvimento, se a gente quiser pensar uma teoria de desenvolvimento humano ou desenvolvimento de uma maneira muito ampla, como a melhoria da qualidade de vida das pessoas, do que essa condição assim automática, né, do tipo de emprego que precisa ser gerado, da forma de integração no mercado de trabalho, que é cada vez mais precarizada, esse discurso do mérito, né, da meritocracia, do indivíduo que precisa, que o agregado é a soma dos indivíduos, que é a teoria da racionalidade, em alguma medida, dos pressupostos dentro da teoria econômica. Tá? Então, vamos tentar, pelo menos, problematizar alguns desses elementos. Tá? Então, esse é bastante amplo. Nós temos, deixa eu botar aqui o normal, nós temos, iniciando uma construção de uma página, né, uma página do domínio da URGS, então aqueles que quiserem, então, mas vejam que tem vários espaços ali em construção, né, primeiro porque eu não sou, vocês já perceberam, né, aqueles que já tiveram aula comigo já perceberam, não sou das mais organizadas em termos de tecnologia, né? Então essa alimentação do site ela é feita totalmente pelo pessoal do grupo. E aí eu acho que o Júlio já participou disso, o Cauê tem feito isso e atualizado essas informações, mas ali a gente tem já um passo dentro da URGS, né? E tem ali a possibilidade de registrar algumas das atividades e algumas informações sobre a atuação do grupo. Mas isso também é um ambiente que vocês vão ver, né? Está bem atrasado em relação aos outros grupos que a gente tem aí dentro do PGDR, tá? Tem a página no Facebook, né? Também vocês podem achar e ali de vez em quando circulam informações sobre congressos, sobre outros espaços em que a gente articula a pesquisa, né, com os mesmos temas, tá? Eu posso até botar aqui se eu conseguir entrar agora. Então, Instagram não tem, né? Por razões quase óbvias, que eu acho que o Instagram não serve para isso, mas de qualquer maneira o grupo não tem. Tá? Depois, se vocês procuram o GPIS, vocês vão achar dentro do Facebook se alguém tiver algum interesse. Então, a gente tem tentado se organizar e chamar a atenção, né, e divulgado aquilo que a gente consegue gerar dentro do grupo de pesquisa. Então, aqui, e aí a gente tem alguns registros, mas não muitos registros, na verdade. A gente teve, no ano passado, a participação da Michele Martins, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que veio nos mostrar, né, e nos apresentar a situação do Rio Grande do Sul. E foi uma conversa muito, muito legal que a gente teve com ela, e ela também assim, continuou dialogando, né? E a Luana, que hoje trabalha no Amigos da Terra, faz também esses contatos, né? E aí, a partir, eu acho que eu nem coloquei aqui, me lembrei agora, a partir dessa interação aí entre, né, essa atividade da Luana e a discussão do grupo, que também, quando veio a professora Marcela, também teve, tanto no nosso seminário, quanto lá no Amigos da Terra, ali aqui em Porto Alegre, o grupo ele foi convidado, né, institucionalmente a participar assim, das conversas, né, do conselho da ONG. E daí isso também é um espaço, né, de interação aí, mais formal e talvez agora com a pandemia não há possibilidade de tanta articulação, mas é um espaço importante, né, que a gente tem para atuar e para conversar e para buscar conhecer melhor a realidade e dispor dos instrumentos que a academia nos permite para as pessoas que estão mais próximas da realidade. A Júlia pergunta, o grupo recebe estudantes da graduação. Então, Júlia, assim, até hoje nós não tivemos, porque como eu atuo na graduação
um pouco fora do eixo, por exemplo, dos alunos da economia. E aí as aulas que hoje, as disciplinas que hoje eu ministro, eu nunca consegui captar ninguém para o grupo, né? Não temos hoje ninguém da graduação, né? Mas no outro grupo de pesquisa eu vou ter integrada, né, meninas que estão fazendo monografia. Mas aqui não. Mas seria uma alegria receber graduandos com então, tá, Júlia. Então, eu vou te manter informada. Se tu quiser me mandar, eu vou botar aqui o meu e-mail e daí tu me manda uma mensagem, tá? Porque eu não vou pedir para te botar o teu WhatsApp aqui, porque nós temos um grupo de WhatsApp também, tá? Onde essas informações, eu nem comentei, mas essas informações aqui, elas estão bastante formais, né? No grupo de WhatsApp é figurinha, mas muitos textos interessantes que a gente, às vezes, faz comentários e discute ali mesmo. Né? Então, é um jeito novo de se comunicar e rende também. Tá? Então, mas aqui era um jeito antigo, né? Saudade de quando a gente conseguia se aglomerar e conversar e passar chimarrão, essas coisas. Tá? Mas diz que a vacina vem aí, estamos esperando. Então, assim, e aí, com essa conversa ao longo do tempo, nós tivemos a iniciativa e a possibilidade de, muito rapidamente, pensar um seminário que foi o que a gente chamou de seminário Questão Agrária e Contemporânea no Sul Global. E vejam que aí foi reconhecido um artista que nós não sabíamos que tinha, que é o Cauê, que fez essa logomarca aí em 2 minutos ele sentou na minha frente e fez. Tá? Então, isso foi uma benção, assim, né? Realmente um privilégio, e ele tem trabalhado nessa, assim, no grupo, né, também com essa organização, né? Ele e o Júlio, assim, se empenharam bastante nessa questão da visualização do grupo mesmo. Bom, então, no ano passado, em dezembro do ano passado, nós fizemos aí um dia inteiro de conversa sobre questão agrária. E foi um dia muito legal, muito interessante, muitos temas surgiram, assim, existe contato, né? E os palestrantes, a gente ainda tem contato e mantém essa rede, em alguma medida, né? Mantém essa rede de articulação, que ainda é uma rede bastante pequenininha, né? Mas que tem trocado informação. Então, vocês veem aqui quando a gente sentou para planejar, né? E vejam que a gente tem quem conhece os colegas, eu não sei se vocês todos conhecem, mas tem uma diversidade grande aqui, tanto de orientados, né? De grupos de pesquisa, porque nem todos são os meus, não eram então, né? Não são mais só meus orientados. Então agora a gente tem o grupo de orientação, que também anda meio parado, mas tem o GPIS, tá? E aí a gente pensou para esse dia, né, que a gente conseguiu organizar, temáticas que interessassem ao grupo. Né? E aí um pouco para mostrar o grupo para vocês, por isso que eu estou fazendo essa conversa sobre o questionário, sobre o seminário. Tá? Aí a primeira fala foi da estrutura fundiária e dinâmicas de transformação, detalhes de terra, território e conflitos socioambientais, e à noite questão agrária, conjunturas e desafios, e vocês vão ver que a gente teve assim uma diversidade muito, muito boa dessas conversas. Né? Então, esse conjunto de pessoas, eu sempre fico feliz para comentar, assim, porque foi um dia muito bom. A questão, nós só tivemos a questão assim, que foi no fim do ano, né? Então a participação talvez não foi toda aquela que a gente tinha imaginado, mas as pessoas que foram gostaram bastante, e nós que estivemos lá, eu pelo menos, né? A gente aproveitou muito essas conversas e essa rede e conhecer do que estava acontecendo, né? Nós conseguimos reunir em todas as mesas representantes da academia, representantes dos movimentos sociais, tá? E discutindo, e aí sempre tinha alguém do PGDR, né? Discutindo, doutorandos, mestrandos, discutindo temas bastante diversos. Né? Então foi muito, muito legal. Já
era uma saudade mesmo. E aqui era o fim, né, do dia, do último dia, a última noite ali, o pessoal que estava no evento. Então, aí foi o professor Sérgio Sauer, veio conversar um pouquinho conosco sobre essa conjuntura, né, da questão da terra no Brasil, né? O Júlio foi quem articulou esse contato com ele. Ele prontamente veio ao seminário e nós conversamos bastante, né? Então foi muito, muito interessante. E esse foi, eu acho, o grande evento, né, do grupo, assim, que nos mobilizou bastante, nos deu bastante trabalho, mas acho que podemos pensar aí, isso foi em 2019, a ideia que eu tinha, né, e já tinha comentado no grupo, é que a gente não fizesse anualmente pelo trabalho que dá, mas que fizesse de forma bianual. Então, o ano que vem seria o ano da organização do segundo seminário de questão agrária, e aí a gente tem que pensar sobre isso, tá? Além desse seminário, o ano passado também nós tivemos a oportunidade, e se eu não me engano, talvez o Júlio depois me ajuda, né? A partir de um contato com a Camila, que é do grupo Temas, e por contatos do movimento social, a oportunidade de participar de um documento que talvez vocês conheçam, que é o painel de especialistas contra a mineração. Deixa eu ver se ele está por aqui, eu deixo o link para vocês também. Se vocês não conhecem, gente, quem tem interesse, né, nesse tema, é muito interessante. Vocês vão ver que é um documento bem extenso. Bem extenso não, mas ele é um documento, assim, com bastante informação, e para quem vai tratar desse tema, talvez valha a pena consultar, tá? E aí a gente teve a oportunidade, então, enquanto grupo de pesquisa, de fazer e participar da elaboração de dois desses pareceres, né? Nós temos aí um conjunto de pareceres e de textos com os mais diversos aspectos, e dois têm a participação do GPIS dentro desse volume. E o Júlio participou como organizador, então, junto com a Camila, com o Eduardo e com a professora Lorena, que capitanearam, né, todo esse movimento, que não pode ser esquecido, né, gente? Vocês sabem que, por enquanto, tá tudo bem, mas eles ainda estão tentando, tá? E aí, o que nós fizemos na quarentena, né? Nós tivemos aí na quarentena algumas conversas, não conseguimos fazer conversas todos os meses, porque também pelas minhas atividades também, e pelas atividades aí de todos, né? Foi um pouco complicado de criar esse espaço. Esse ano, para mim, foi bem mais difícil, mas fizemos algumas coisas, né? Então, nós vimos um documentário, depois fizemos aí uma rodada de conversa, né, ali o Andrei, e aí em julho nós tivemos a conversa com o professor Claudemir, porque nós discutimos o relatório da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, e depois houve a possibilidade, a professora Ana entrou em contato com o professor Claudemir e ele se dispôs a conversar conosco sobre o texto dele, que é sobre recursos hídricos, né? E como a má utilização desses recursos hídricos por algumas tecnologias, e como tem crescido os conflitos por água no território brasileiro, né? Que tem lá um capítulo no relatório da CPT. Então nós conversamos também aí uma tarde com ele, foi bem interessante, muito, muito legal mesmo conhecê-lo e conversar sobre essa questão, né? Foi bem, bem interessante. Além disso, né, fizemos um esforço aí, e muito mais a Ana e o Cauê, no sentido de elaborar um documento. Deixa eu ver uma coisa. Não, faltou uma parte aqui, mas eu vou comentar com vocês. De elaborar um documento depois eu falo do texto para discussão, tá? Mas elaborar uma carta, né, o que a gente chamou de a carta do GPIS, em relação à pandemia, uma carta aberta à Covid-19. Eu achei que eu tinha colocado, só se eu pulei, eu tá lá para trás e eu não vi. Então, assim, como outros grupos de pesquisa, né, nós acabamos montando um texto, né, que
atentar, porque assim, quando começou, e até hoje, né, essa história da pandemia, das políticas públicas e da constante pressão para que a população mais vulnerabilizada se vulnerabilize mais ainda, né? Então esse assombro e essa falta de possibilidade de ação, né? E a gente fica, na verdade, atônito, né, em relação a algumas desarticulações, em relação a alguns comentários que os gestores fazem, né, por conta da falta de iniciação dessa pandemia, na verdade. Então, houve, assim como outros grupos fizeram, nós fizemos também aquilo que a gente chamou de uma carta aberta, né, mostrando as vulnerabilidades. A partir dessa vulnerabilidade, dessa carta, né, surgiu a ideia de que se organizasse um texto para discussão do grupo, né, e esse foi, então, ao longo da pandemia, o primeiro texto de discussão do GPIS, a gente espera que existam outros, né, e que vai tratar um pouco dessa relação da vulnerabilidade, das diferenças, né? Então, só para dar um breve spoiler, o mote aqui do texto deles é que assim, estamos todos no mesmo barco. O pessoal dizia, não, porque a pandemia democratizou, né, o risco. Não, só um pouquinho, né? Nós sabemos, inclusive, que e aí tá, assim, tem uma discussão que a gente talvez pudesse fazer, mas é uma doença que vai chegar no Brasil a partir da sua elite, que tem condições de viajar para fora, né? E vai depois acometer os mais pobres que estavam aqui no Brasil e que nunca saíram do Brasil. Né? Então, e aí a gente vai ter dois casos emblemáticos que refletem essa estrutura do país, né? Essa estrutura desigual, racista. O primeiro é a primeira morte no Rio de Janeiro, que foi a morte de uma senhora, então uma senhora de idade, com doenças pré-existentes, que trabalhava numa casa, e aí nós nem vamos discutir aqui, porque não é o tema desse grupo, mas pensar, né, a questão de mulheres que são que têm trabalhos de cuidados, que fazem trabalhos domésticos, como mulheres contratam outras mulheres, essa história toda. Então ela vai ser acometida, ela vai pegar a doença na casa dos patrões, né, que ela era tratada como da família, toda aquela conversa, mas ela ia trabalhar todos os dias, né, e daí na circulação ela vai, além de pegar a doença, passar a doença, e vai ser a primeira morte no Rio de Janeiro. Então isso é um símbolo que me parece uma representação de como não estamos todos, né, na mesma barca em relação à Covid-19. E a outra questão, o outro elemento trágico, né, é a morte do menino, é o caso do menino Miguel. Né? Então, a moça, o menino não estava na escola por causa da pandemia, a escola estava fechada, a moça precisava ir trabalhar, a mãe do menino, numa casa onde o serviço dela era considerado, né, pela família de uma essencialidade, e ela vai trabalhar, precisa levar o filho, e precisa levar o cachorro, vocês já sabem o resto da história. É uma história horrível, é uma tragédia, mas que reflete muitos aspectos, né, da sociedade brasileira. É uma fotografia de como nós não estamos todos submetidos aos mesmos riscos quando a gente está falando dessa pandemia. E aí, já falei demais, mas o texto, tanto a carta como esse texto, trazem um conjunto de informações que vão nos levar um pouco para essa reflexão, para essa problematização, né? Que é um pouco o que a gente faz e talvez seja a função, também uma das funções do grupo, né? O que a gente planeja assim, para hoje, né? O que a gente tem atualmente? Nós precisamos, né, a cada início de ano, pensar esse formato do grupo, atualizar, né, quem é que continua no grupo, quem é que não continua, pensar o que a gente pode imaginar para o ano que vem. Então, assim, nesses 3 anos, nós tivemos um conjunto de objetivos e ações que vão se incrementando, né, seja pelo andar mesmo, pela prática, né, pelo conhecer como fazer, seja pela novidade que os novos,
que os integrantes, os ingressantes vão trazendo novas ideias, né? As possibilidades, inclusive, de realização de ideias antigas, conforme o grupo vai se configurando. E a minha esperança é que a gente possa pensar para o ano que vem, eventualmente, no formato que for, possivelmente, né? A pandemia nos trouxe essa questão dos webinários e dos seminários online, que a gente não aguenta mais chegar até 3, 4 no mesmo dia, mas é uma possibilidade, abrir um leque de possibilidades para a difusão de informação e para o armazenamento das informações, que até então ele estava ali, mas estava escondido, né? Não era muito utilizado, porque a gente tinha outras maneiras de fazer as coisas. Então, talvez seja uma boa saída aí para a nossa realização do próximo seminário. Certo, gente? Assim, então, de uma maneira bastante breve, então eu comentei, né, a trajetória é mais curta deste grupo, né? Então a gente tem feito algumas coisas, mas não exatamente tanto quanto os outros colegas que já têm aí grupos bastante organizados há 15 anos aí, né? Eu acho que o GEPAD vai fazer 15 ou 20 anos. Né? Então, assim, estamos ainda engatinhando nesse processo. Eu pedi para que alguém do grupo desse também um depoimento breve, né? Antes que a gente começasse a conversar mais e trocasse ideia. E eu não sei se quem é que gostaria de comentar alguma coisa, né? Olhem isso que saíram todos agora da apresentação. Não, estou brincando. Quem vai comentar? Vocês combinaram alguma coisa? Deixa eu ver lá no WhatsApp. Porque o Cauê, ele tinha se prontificado a falar, mas ele não pôde estar aqui agora, pediu desculpa e pediu para alguém fazer um relato. Se alguém puder fazer um comentário, por favor, Júlio, muito obrigado, que bom lhe ver. Igualmente, Dani, obrigado. Bom, na ausência do Cauê, pego de surpresa, mas vamos lá. Eu acho que o que impressiona no GPIS, né, no nosso grupo, é justamente a abertura do grupo para o aprendizado, para receber e refletir, né, o tempo inteiro sobre as suas práticas, sobre as suas pesquisas. Então, é um grupo bastante aberto, né, talvez por ser novo, possa ser essa característica do grupo também, justamente para estar aberto a novas iniciativas. Então, como a Dani falou, a gente conseguimos, né, realizar um seminário sobre a questão agrária, reaquecendo esse debate, que é um debate que, de certa forma, estava bastante esquecido nos governos de centro-esquerda, enfim, dos governos PT, e ele começou a ser reaquecido, porque a questão agrária sempre existiu, né? O conflito agrário sempre existiu, e de certa forma a gente só discutindo a agricultura familiar e possibilidade de renda para os agricultores, ignorando os conflitos existentes no rural, né? Então a gente conseguiu trazer um debate muito interessante, com convidados de fora, né, não somente do Brasil, e que trouxeram elementos para a gente compreender melhor a questão do rural contemporâneo, né. Esse foi um exemplo, né, o outro exemplo, como a Dani colocou, foi o painel de especialistas que contou com a participação do GPIS, né, que escreveu 2 artigos de cerca de, acho que tinha 20 artigos, o GPIS escreveu 2. Então, foi uma contribuição importante para esse momento de disputa de narrativa, né, referente à questão da mineração no estado do Rio Grande do Sul, né, se o carvão era bom ou não na região onde ele está sendo proposto, ali em Eldorado do Sul. Então, o GPIS também fez essa participação pelo fato de estar aberto, né, a fechar parcerias e pensar essas questões. Recebemos também a integrante do MAN, né, o Movimento dos Atingidos pela Mineração, em determinada reunião, o que também foi uma reunião muito interessante, que nos trouxe diversos dados e diversas compreensões do nosso Estado,
que ela defendeu que, se aprovado esses projetos minerários, o Rio Grande do Sul seria uma nova fronteira minerária, né? O que muda bastante as características do nosso estado, que é um estado agroexportador, o estado da soja, o estado que o PIB depende da soja, passaria a ser um estado minério exportador. Então, que também, a gente, estudando esses conceitos, nós estamos antevendo, né, uma situação e compreendendo melhor as próprias características do nosso estado e também os empreendimentos que estão no nosso entorno. Então, eu acho que, rapidamente, é isso, dizer que gosto muito de participar do GPIS e acredito que a Dani concorda que estão super abertos para receber novos e novas integrantes. Obrigado. Muito obrigado, Júlio. Então, se eu não esqueci nada, eu acho que era isso que a gente tinha para contar e para comentar. E aí estamos aí, então, como disse o Júlio, abertos a receber novos integrantes. Algum dia, né, que quiserem ir lá conversar conosco, ou que a gente quiserem ir lá não, né, porque a gente não tem ido a lugar nenhum, mas que quiserem se integrar aí às conversas, estamos abertos a novos integrantes, certo, gente? Eu não sei, professor Leonardo, Macarena, colegas que estão assistindo, alguma curiosidade, alguma coisa que eu deixei passar. A Luana já defendeu a dissertação, agradeço muito a presença dela aqui, é das primeiras integrantes do GPIS, né? E segue atuando aí na problematização das questões agrárias gaúchas e do Rio Grande do Sul. Isso, gente, eu avisei que seria um pouquinho mais breve, né? Que nossa trajetória não é tão longa, mas espero que tenha sido interessante para vocês. Professora Daniela, Júlio, ainda que seja, como se diz, uma recente criação, né, esse grupo, fiquei admiradíssimo com a intensidade, com a quantidade de coisa que vocês fazem, né? Então vocês conseguem aliar um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras bem amplo, bem diversificado. Vocês estão produzindo muito, temas que foram de fato abafados, né, há algum tempo atrás, mas que merecem uma oxigenação, porque não foram temas vencidos, né? Não são questões concluídas, né? A gente ainda tem muitas dúvidas em relação aos temas das linhas de pesquisa que vocês estão tratando, né? E, em particular, né, trazer isso para o hemisfério sul, né, é valorizar toda uma trajetória que muitas vezes ela é posta em segundo plano, né, porque a gente não inscreve nas línguas nórdicas ou em inglês, né, e que levam muitas vezes a serem esquecidos, a gente deixar de fazer as suas leituras, deixar de fazer as suas reflexões, né. Eu tenho, de fato, assim, várias perguntas a fazer em relação ao grupo de estudos de vocês, mas eu vou me deter talvez a uma só, né, que é uma relacionada a critérios que levem, eu digo assim, critérios talvez analíticos ou critérios teóricos que têm ajudado o grupo a discutir esses aspectos, né, do desenvolvimento agrário, das questões ambientais e sociais, né? Eu grosseiramente chamando isso de um tripé, né, das questões agrárias, ambientais e sociais. Talvez o nosso grande referencial, eu não sei se a gente tem um referencial, mas uma linha uma condução de
de pensamento, assim, algo quase como um pressuposto, né? Se eu quiser pensar que a economia neoclássica tem aqueles pressupostos da teoria do consumidor, da teoria da produção, né, das isoquantas, maximiza, minimiza e tal. Talvez o nosso pressuposto seja derivado da interpretação da economia política, do processo de exploração, né, lá isso pode dar confusão, mas vamos pensar assim, a questão dos explorados e exploradores, né, da ciência política, que o Marx já vai chamar atenção no Capital, mas que vem se articulando muito dentro do caminho do capital financeiro. E como esse capital tem se territorializado e tem financiarizado a vida das pessoas, os modos de vida, mercantilizado esses modos de vida, e isso reconhecido aqui, daí dentro desse grande arcabouço, né, como um processo de exploração e como uma violência. Então, talvez seja esse o grande desenrolado. Então, é um grupo que é para criticar o processo de concentração e centralização que o capitalismo nos mostra, né? O que nós enxergamos a partir dessa lente crítica, né? Que não necessariamente é a lente de todos dentro da universidade ou dentro do próprio PGDR. Tá? Não sei se é isso que tu perguntou, Leonardo. Foi isso, sim, muito obrigado. Mas aí a gente vai trabalhar assim com o próprio Harvey, né? A gente chegou a falar no David Harvey, aqueles franceses, né? O Dardot e o Laval, que vão criticar o indivíduo neoliberal, muito de raspão essa crítica do Foucault, mas ela não chegou ainda dentro do nosso processo, porque ele é um pouco mais denso, ele é do pessoal da sociologia. Então a gente passa essencialmente, porque assim, o que a gente já discutiu, né, tem alguma medida ou tem um eixo comum que é uma crítica a esse processo de financiarização que expropria, que violenta, né, as pessoas, seja os mais vulneráveis, seja povos tradicionais. Veja, né, uma época eu me lembro que a gente chegou porque eu trabalhei até o ano passado aquela disciplina de desigualdade e desenvolvimento, né, que era do professor, que agora eu não vou me lembrar o nome, que se aposentou, e aí, então é esse o tema geral, né? É uma crítica. E aí a gente acaba discutindo o que acontece quando a especulação agrária chega expulsando as pessoas, né? O que é essa violência? Como é que quase assim, a gente tem algum cuidado, né, para ter esse referencial teórico, ainda que seja um referencial que vem ainda do centro, porque nós não estamos falando ainda, pelo menos, né? Eu pessoalmente não me sinto apta a falar em decolonialidade, o que eu estou tentando estudar, mas ainda não sou, né? Não sou capaz de produzir pesquisa em relação a isso. Então a gente está cuidando para não cair num denuncismo, mas dentro do enxergar desse processo das consequências violentas, né, na vida das pessoas que sofrem expropriação pelo processo capitalista de reprodução social, que são marginalizados, que são vulnerabilizados, né, apresentar essas fotografias que às vezes ficam para trás, né, então deixar elas ali no nosso ombro, né, já somos gestores, nós já discutimos desenvolvimento dentro do grupo, essa expressão, né, que desenvolvimento é esse e tal, mas digamos que estamos ainda dentro do PGDR aceitando a ideia de desenvolvimento, mas não podemos negar que esse desenvolvimento ainda, quando ele se concentra num processo que se baseia muito apenas na geração de renda, na criação de mercados, ele pode não ser suficiente. Talvez seja esse o grande eixo central da problematização e das discussões e das conversas que a gente tem dentro do GPISO.
desde que começou e até agora. Eu não sei se o Júlio concorda com isso. Quem mais está aqui? Não precisam, quem quiser, né? O Pepo estava aí também, participou bastante e nos ensinou bastante sobre, né, questões e consequências da privatização da água, apresentando o caso do Chile, inclusive, numa das nossas reuniões. E mais, senhores? Certo, minha gente. Não, ele não, às vezes ele não fala, mas nos ajudou bastante. Então tá, gente, eu não sei se foi útil, se foi interessante. Mas era um pouco essa apresentação. Então, assim, ponderem, né? Vejam se isso faz sentido para vocês. Quem sabe no ano que vem vocês se integram, assistem, né? Alguma conversa, participam de alguma das nossas conversas e eventualmente fiquem aí conosco discutindo esses temas, problematizando esses processos de reprodução social. Muito obrigada, minha gente. Agradeço a atenção de vocês. O convite, então, mais uma vez, do professor Leonardo, né, das meninas, para organizar essa agenda. E espero vocês lá no GPI. Então. Eu vinha comentando, né? Porque é algo que, como se diz, um dos reais que vocês trouxeram na sua exposição foi... Bom, a primeira curiosidade é assim, que momento vocês chegaram, né, no termo interculturalidade para compor, né, o nome do grupo. Né? E a segunda questão, né, que em vários momentos me tocou durante a exposição da professora Daniela, né, e a reação do Júlio, é a questão agrária, ou o desenvolvimento agrário, né, que me parece que isso é uma das linhas de pesquisa do GPIS, é desenvolvimento agrário. Né? Que olhar sugerido pelo grupo para desenvolvimento agrário? Reforma agrária popular, né, professor? E o que é isso? Não, tá bom, vamos lá. Deixa eu começar. Interculturalidade na medida em que nós tendemos, ou eu, né, gostaria de trazer, quando eu pensei esse nome, essa discussão também dos povos originários, né, e da questão racial, quilombolas indígenas que acabam permeando um pouco essa discussão, e principalmente esse processo de violência. Né? Então, o trabalho do Júlio, logo será apresentado aí à comunidade acadêmica, vai tratar um pouco não, né? Ele é sobre isso, né? E esses processos de violência e esses processos de vulnerabilização a partir de uma condição normativa que não é adequada a esses modos de vida. Então, essa interculturalidade, não sei nem se esse termo está certo, mas assim, esse transpassar, né, de uma condição de um tipo de organização social que vai... eu não vou nem usar a palavra se impor, ainda que eu pense que se imponha, mas minimamente ele vai ter consequências, né, num modo de vida que é outro. Né? Então, é esse encontro que eu estou pensando nessa teia assim, que se entrelaça dessas culturas. Então, é por isso que ficou interculturalidade. A questão agrária, aí eu vou ter que discutir. Nós não vamos fazer uma aula sobre a questão agrária, né? Mas, assim, só chamar a atenção, e esse tema ficou um pouquinho de lado, me parece um tempo no PGDR, quer dizer, e aí vou ter que concordar uma parte da fala do professor Zander, que é professor antigo do programa, quer dizer, a questão agrária do ponto de vista da produtividade e de eu pensar essa terra como
um instrumento para o processo de crescimento econômico do Brasil, como isso foi pensado até 50 anos atrás, 60, isso não faz mais sentido. Nós não temos problemas de produtividade, pelo menos por enquanto, né? Daqui a pouco a questão ambiental talvez atropele aí sim uma questão, né, para o processo de reprodução. Mas hoje a gente não teria essa questão, porque a gente produz muito bem e aumenta e tem ganhos de produtividade que são maiores do que os ganhos de ocupação territorial mesmo, me parece. Mas a nossa questão de pensar desenvolvimento, e aí por isso que a gente ainda está aí segurando, né, nessa expressão que é o desenvolvimento enquanto melhoria da qualidade de vida das pessoas, ou na própria teoria de desenvolvimento humano, pensando como uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, para que eu pensasse em desenvolvimento agrário, e aí eu vou ter que nem apareceu aqui, né, e que eu ainda não tenho mais, que eu tô tentando largar a mão, mas às vezes, de vez em quando eu tenho que me socorrer nele, pensar aquela situação do próprio SEM, quando ele vai analisar capacitações de desenvolvimento humano, né? Então, e aí tem uma discussão, que é uma discussão que às vezes que eu não sei fazer aqui, né, e que eu não vou fazer, que é por que não é então desenvolvimento territorial? Porque o desenvolvimento territorial, para mim, ele ainda é muito normativo, né? E o desenvolvimento agrário, ele tem uma conotação que é da economia política mesmo, né? Da questão da concentração da terra, da questão da exploração, né? Do grande proprietário usar recursos que são de todos e ele vai tirar recursos de alguém. Então, são essas relações da relação entre, e daí o Júlio entende isso muito melhor do que eu, né? De posse, propriedade, uso da terra. Entendeu? Talvez eu tivesse a necessidade de pensar um desenvolvimento agrário que fosse pensar a melhoria da qualidade de vida das pessoas no meio rural, por exemplo, que é aquele meio não urbano, né? Que é usar aquela terra para um processo de desenvolvimento que se caracterize pela melhoria da qualidade de vida da maioria das pessoas. Não necessariamente para a concentração de renda, de riqueza, né? E que daí, do ponto de vista da economia política e dessa interpretação, vai gerar uma exploração, vai gerar vulnerabilidade, vai gerar marginalidade, né? E aí vai chegar um limite que nós vamos ter, não vai dar certo isso aí, né? Ao mesmo tempo que uns acham que concentrar é eficiência, de linha geral, na economia política, concentrar vai dar problema de conflito social. Então, é nessa linha. Mas aí, você vai fazer prova oral comigo, daí você me deixa mal, né? Mas, assim, eu não sei se conseguir dizer, mas, assim, pensando nesse desenvolvimento, nesses lugares onde a vida das pessoas são prejudicadas, vamos pensar assim, onde não está ocorrendo, né? Pode fazer mais dúvidas. Muito obrigado. Agora eu vou fazer uma afirmação, tu vai me dizer se é verdadeiro ou falso e vai justificar por quê. Desculpa, brincadeira. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Professora Daniela, muito obrigado por ter por estar capitaneando esse grupo e por esse grupo estar vinculado. A gente sabe que formalmente, dentro das regras, ele é um grupo vinculado a um programa de pós-graduação, mas sim a uma unidade, mas por ele, de fato, estar vinculado ao PGDF. Porque ele é assim, como se diz, é um grupo pé na porta, assim, né, que diz assim, para aí, vocês acham que essas questões elas foram conversadas, já estão resolvidas? Não. Tem um monte de ferida aberta ainda, que a gente precisa pensar nessas feridas abertas. Porque a gente deixar de falar assuntos que vocês estão abordando significa dizer que a gente aceitou, né, aquilo que quem tem o poder de decisão efetivamente foi bem sucedido, né? Quase como dizer o seguinte, olha, essa aparente unanimidade, essa aparente passividade, ela não é verdadeira, né?
pode ser que em algum momento, né, depois de uma discussão amadurecida, né, trocas de argumentações, eu posso até vir a concordar, né, com aquele que é o meu interlocutor, mas eu não vou concordar de uma maneira tão pacífica assim, ou tão passiva assim, que eu acho que é o pior de ser pacífico é ser passivo, né? Simplesmente aceitar sem nem mesmo acender uma luz para gerar uma reflexão, para gerar uma pergunta, uma contestação. Não, só um esclarecimento. Pé na porta, assim, ó, não é assim, né? É que nós, assim, eu tô falando aqui entre nós, daí, digamos, no máximo a gente bate na porta e pede com licença, podemos conversar um pouquinho, né? Não vamos achar que nós somos da violência, não somos. Pé na porta, bem, olha o que tu faz com o meu grupo, Leonardo. Teu grupo, tu sabe que agora vai passar a ser perseguido por outrem. Bom, deixa assim. Se bem que agora não tem mais volta, porque ele já está posto no site da URGS, né? Então ele está depositado no site da URGS. Tudo gravado e tudo. Tudo gravado, exato, é. Viu como eles fazem bullying comigo, né?